quais são os principais erros do fisioterapeuta que vai atender um paciente com DPOC e vai realizar a intervenção com ele? Primeiro, é achar que fumou, tem doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente pode ser ex-tabagista e não ter doença pulmonar obstrutiva crônica. O fumo aumenta o risco de ter doença pulmonar obstrutiva crônica, mas o paciente não necessariamente tem. Aí chega um paciente na terapia intensiva e dizem, o paciente é tabagista. Ah, tem DPOC? Não necessariamente. Ok? Não necessariamente. Segundo ponto, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, logo tudo é causa da DPOC. Quantas vezes eu vi isso? Ah, o paciente não consegue sair da ventilação mecânica porque tem DPOC. Ah, o paciente não responde à VNI porque tem DPOC. É ao contrário, né? Ele responderia melhor da VNI. Ah, o paciente está apresentando dispneia porque ele tem DPOC. Ah, o paciente está retendo CO2 porque tem DPOC. Ele ter DPOC pode aumentar o risco de ele apresentar outras alterações, mas nem tudo é causa da doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente pode estar com uma hiperinsuflação dinâmica por ajustes ventilatórios errados. O paciente pode estar apresentando um acúmulo de secreção que aumenta a resistência e com isso piora a mecânica ventilatória. Ele pode ter uma rolha no tubo orotraqueal que faz aumentar a resistência, causa hiperinsuflação dinâmica. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica deve ser levada em conta? Deve, mas nem tudo é causa da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outro erro, tem doença pulmonar obstrutiva crônica é retentor crônico? Não necessariamente. Você pode ter um pós-operatório, que na terapia intensiva, que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica leve e não é retentor, não tem hipercapnia. Você pode ter um paciente que chegou lá com Covid na UTI, tem o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, mas não tem hipercapnia. Então, não necessariamente ter doença pulmonar obstrutiva crônica quer dizer que ele tem hipercapnia. Se a gente pegar até o guideline do uso da ventilação não invasiva, prevenir hipercapnia e DPOC exacerbado, recomendação condicional. Então, nem é tão indicado fazer VNI quando o paciente não tem hipercapnia no DPOC exacerbado. Você tem que avaliar no caso concreto. Então, o paciente DPOC não necessariamente ele tem hipercapnia. Ele aumenta o risco de ter. Os pacientes de moderado a grave têm maior probabilidade de ter? Tem, mas não necessariamente ele tem. Tem doença pulmonar obstrutiva crônica, tem autopipe e hiperinsuflação. Do mesmo jeito que eu estou colocando outros pontos, o paciente pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica leve e não ter presença de autopipe nem hiperinsuflação na ventilação mecânica. Ou ter mínima. Você tem que saber isso daí para ajustar os parâmetros do ventilador mecânico. Você saber para fazer a monitorização. E um dos principais erros para tratar o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC não pode colocar oxigênio, porque rebaixa o nível de consciência. O DPOC ele não pode ter hiperóxia, ele não pode estar com uma saturação lá em cima. Isso é um erro. Ah, não pode colocar. Não, se ele tiver com queda da PaO2, por piora da difusão, piora da troca gasosa, você vai colocar o suporte de oxigênio para esse paciente. Isso reduz o trabalho ventilatório do paciente. Faz com que o paciente reduza a hiperinsuflação, porque se reduz o trabalho ventilatório, ele reduz o tempo ele aumenta o tempo expiratório, porque reduz os intervalos de cada incursão respiratória, reduzindo essa hiperinsuflação. Então, aí, hipoxemia no paciente DPOC pode aumentar o trabalho ventilatório do paciente, gerando a hiperinsuflação dinâmica, gerando a piora da mecânica, piorando a ventilação, gerando a hipercapnia e a piora da hipercapnia. Então, o paciente DPOC pode utilizar o suporte de oxigênio. Mas aí vem o segundo erro. Existe o erro do pessoal que acha que não pode. Ah, não, o paciente DPOC não deve utilizar oxigênio. Não, deve, mas não pode ter hiperóxia. A gente vai falar um pouquinho de quanto colocar de percentual, quanto aceitar de saturação desse paciente. E o outro erro, coloca demais oxigênio. Aí o paciente rebaixa o nível de consciência, piora mais o quadro do paciente. E algumas vezes tem um paciente na terapia intensiva que está dormindo, é DPOC grave, foi desmamado da ventilação mecânica, está 24 horas de extubação, aí está dormindo, está saturando lá 88, 87, com um catéter de 2 litros por minuto. Aí chega alguém, passa, vê, está saturando abaixo de 90.
aumenta para 6 litros por minuto. Saturação vai para 98, o paciente vai piorando aí, retendo mais CO2, piora do nível de consciência e falha a extubação. Então, não colocar é um erro, você não pode aceitar a hipercapnia, e colocar demais é outro erro que você tem que corrigir dentro da sua conduta na terapia intensiva, dentro da conduta fisioterapêutica. E por onde começar? Por onde começar esse tratamento da exacerbação do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Primeiro, você tem que avaliar o paciente para ter uma indicação clínica. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo, mas existem as principais indicações clínicas. Então, o primeiro que a gente já discutiu aqui, a gente vai abordar especificamente para você como fisioterapeuta, é a ventilação não invasiva, que pode ser associado com o uso de broncodilatador. Então, o paciente de DPOC pode estar apresentando broncoespasmo e você associar a ventilação não invasiva ao uso de broncodilatador. Ao mesmo tempo, colocar uma interface oronasal, colocar o broncodilatador acoplado à interface oronasal e fazer associado a ventilação não invasiva e o uso do broncodilatador. Outra conduta que deve ser feita, a oxigenoterapia. O paciente pode ser associado, deve ser associado à ventilação não invasiva, à oxigenoterapia, se o paciente estiver apresentando hipoxemia. Então, DPOC exacerbado com hipoxemia, você pode associar a oxigenoterapia ao uso da ventilação não invasiva. Se já estiver associando broncodilatador com oxigênio, não precisa colocar mais oxigênio, não é isso? Outra coisa que deve ser observado, se com o fluxo que está sendo feito, o broncodilatador, aumentar muito a saturação, utilizar a aerossoterapia junto com a ventilação não invasiva, sem ser o oxigênio acoplado, mas sim acoplado ao ar comprimido. Utilizar puff, fazer o uso de broncodilatador. Então, você pode associar com a nebulização o uso de puffs. Mas quando o paciente está aqui dispneico, você pode sim associar a aerossoterapia ao uso da ventilação não invasiva. O paciente está com acúmulo de secreção nas vias aéreas. Terapia de remoção de secreção. Aspirar esse paciente. Várias vezes dentro da terapia intensiva, chega um paciente que é DPOC exacerbado, com a ausculta cheia de roncos, com broncoespasmo, e você pega a sonda de aspiração, aspira o paciente com aspiração nasotraqueal e vem rios de secreção. E o paciente apresenta uma melhora aguda ali do padrão ventilatório com essa retirada da secreção. E aí você associa a ventilação não invasiva com esse paciente depois de realizar a terapia desobstrutiva, terapia de remoção de secreção. E se o paciente falhar no uso da ventilação não invasiva, no uso da terapia desobstrutiva, broncodilatador, da oxigenoterapia, o paciente vai utilizar a ventilação mecânica invasiva. Ele vai ser entubado. E quando o que é que você vai avaliar para ver se o paciente falhou ou não na ventilação não invasiva? Primeiro, você tem que ter uma avaliação inicial. Se o paciente tiver com a acidose respiratória grave, pH 6.9, 7.1, esse paciente deve ir logo para a ventilação mecânica invasiva. É um paciente de alto risco. O paciente está com pH perto de 7.2, você pode testar a ventilação não invasiva para ver se esse paciente responde bem. Quando você coloca a ventilação não invasiva, o ideal é ter uma gasometria antes e após esses primeiros 30 minutos, para você avaliar a resposta da PaO2 e resposta da PaCO2. A PaCO2, se estiver alta antes, tem que começar a atender o valor de normalidade, e a PaO2 ficar aí acima de 60 milímetros de mercúrio, 65 milímetros de mercúrio. Você vai, quando estiver fazendo uso da ventilação não invasiva, avaliar o trabalho ventilatório do paciente. O paciente está melhorando o aumento do trabalho ventilatório, está tendo uma resposta boa à ventilação não invasiva. E vai avaliar o nível de consciência, se ele tiver com rebaixamento do nível de consciência, ou se ele for piorando o nível de consciência. Então, você pegou o paciente, DPOC exacerbado, estava acordado, colocou a ventilação não invasiva, 30 minutos depois, o PaCO2 aumentou, o nível de consciência rebaixou, o paciente não está respondendo à ventilação não invasiva, esse paciente deve ser entubado. E aí você vai avaliar com 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, é uma avaliação contínua. O paciente está respondendo bem, você pode manter por mais tempo essa ventilação não invasiva.
E aí o paciente falhou na ventilação não invasiva ou tem contraindicação da ventilação não invasiva, vai ser indicada a ventilação mecânica invasiva para esse paciente. Então, falhou ou tem contraindicação, ventilação mecânica invasiva. Qual o objetivo da ventilação mecânica invasiva no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Repouso da musculatura, porque o paciente DPOC vai ter uma fadiga da musculatura respiratória. Então, o paciente foi entubado agora, 24 horas depois, já vamos entubar esse paciente. Vamos avaliar se teve repouso satisfatório, se esse paciente já tem condições de progredir. Outro objetivo, melhora da troca gasosa. Então, se o paciente está tendo a piora da oxigenação e está retendo muito CO2, está tendo hipercapnia, melhorar essa troca gasosa com a ventilação mecânica invasiva. Reduzir a hiperinsuflação. A hiperinsuflação é uma das principais causas que gera a falha ventilatória do paciente DPOC. Outro objetivo da ventilação mecânica invasiva, otimizar a sincronia, se não estiver acontecendo da maneira correta, o uso da ventilação não invasiva. E aí você pode associar a ventilação mecânica invasiva. O paciente foi entubado. Qual o modo ventilatório que vai ser utilizado? Você pode utilizar PCV, VCV, o modo que você consiga, que você domine. Não tem na literatura científica demonstrando qual o modo melhor para o paciente DPOC. Você vai utilizar o modo que você mais domina, que você consegue ventilar de uma maneira mais assertiva. Aqui nesse ventilador, está em PCV, ajustando o delta de pressão, tempo inspiratório, PIP, FO2, sensibilidade, frequência respiratória e o rise time, a velocidade de subida da pressão, e gerando um volume corrente, volume minuto, relação em Zs de 1:3, a PIP total, pressão média e a pressão de pico. O que está sendo mostrado no ventilador? O gráfico de pressão e o gráfico de fluxo. E ventilação não invasiva, qual o modo ventilatório? Você vai utilizar PSV mais PIP, ou IPAP mais EPAP, ou uma PAV. Você vai utilizar um modo ventilatório em DPOC de 2 níveis de pressão, se for ventilação não invasiva, para dar um suporte à musculatura ventilatória. Isso é importante. Não é o CPAP que você vai utilizar com o paciente DPOC agudizado na ventilação não invasiva. Você vai utilizar 2 níveis de pressão. Da ventilação mecânica invasiva, utilizar o modo que você tem mais controle, PCV, PRVC. O importante é monitorizar esse paciente e ver se não está tendo hiperinsuflação dinâmica, se não está tendo assincronia. FO2, fração expirada de oxigênio que você vai ajustar. Vai ajustar FO2 nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, para manter uma saturação de 92% a 95%, alguns estudos, alguns guidelines colocando de 88% a 92%. Então, qual é o alvo? 90% a 92%, mantendo essa FO2 para dar essa saturação. E uma PaO2, pressão arterial de oxigênio, entre 65 a 80 milímetros de mercúrio. Eu não estou falando de PaO2 predita. Esqueça PaO2 predita aqui como alvo da ventilação mecânica. Uma fração expirada de oxigênio para manter uma saturação entre 92% a 95%. De acordo com as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, a gente utiliza mais na prática entre 90% a 92%, que são os guidelines que falam sobre a FO2 no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica.